Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. Vocês sabem, o meu livro ainda está à disposição, vou deixar os links aqui embaixo para a compra do mesmo, tá bom? Uma defesa ao uso da cobertura, resgatando uma doutrina esquecida pela igreja. Meus irmãos, quando falamos sobre as Escrituras, vocês sabem, nós cremos firmemente que a Bíblia de fato é a inerrante e infalível palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática. Mas um adendo. Quando falamos sobre a inerrância das Escrituras, nós não estamos negando o fato de que nós podemos ter erros, sim, de copistas, erros de tradutores. O que nós afirmamos quanto à inerrância é quanto aos seus autógrafos, isto é, os seus escritos originais. De fato, os seus escritos originais não contêm erro. Por quê? Porque eu uso para responder as palavras de Santo Agostinho. Agostinho disse que os agiógrafos são os próprios dedos de Deus. Portanto, a escritura, como sendo inspirada, embora escritas por autores humanos secundários, como Spurgeon afirmava, mas eles escreveram sob inspiração do Espírito. Então eles eram os agiógrafos, que na verdade eram os próprios dedos de Deus. Portanto, não há erros no que tange aos seus autógrafos, ok? Mas, sim, há erros de copistas, há erros de tradutores. As traduções que nós temos hoje disponíveis, mesmo assim, segundo o grande teólogo, o erudito D.I. Carson, ele diz que no aspecto de tradução e de credibilidade quanto à escritura disponível que nós temos hoje, nós temos uma porcentagem aí de 96, 97% de credibilidade. Ou seja, se aproxima muito dos originais. Outros eruditos vão argumentar que 98, 99%, o Novo Testamento, 98, 99% de confiança pode ser depositada quanto à sua precisão, ok? Já o Antigo Testamento, ele é a porcentagem é um pouquinho menor. Aí nós temos 90% e um pouquinho mais para depositar assim credibilidade, ok? E a precisão das Escrituras. Mas percebe que mesmo que nós temos disponíveis, eles são muito fidedignos, muito confiáveis. Quando nós encontramos, se porventura encontrarmos erros, nós devemos de ter em mente que escribas copiavam o texto bíblico. Ora, quem eram os escribas, PH? Os escribas eram os copistas e tradutores das Sagradas Escrituras e das leis de Israel. Vocês sabem que nos tempos antigos, especialmente na formação do cânon bíblico, havia pouca iluminação. Quando os escribas estavam escrevendo, havia pouca iluminação e isso dificultava na escrita. Ele estava com um texto original ao lado e copiando ali, traduzindo, e havia dificuldade porque a iluminação, a falta de iluminação fazia com que a visão se tornasse míope, nebulosa, obscura, Então haviam fatores que talvez ajudavam para se conter erros possíveis, embora com exceções. Ok? Raríssimas exceções, porque eles tinham todo um cuidado para fazê-lo. Então, a falta de iluminação, o próprio cansaço, a própria fadiga do escriba fazia com que ele escrevesse alguns erros ali no texto bíblico. Havia também outro fator, por exemplo, vocês sabem que alguém citava de vez em quando, com o texto original, citava e o escriba ia copiando. Você lembra da época do colégio, quando a professora citava, lia um texto num livro e os alunos escreviam lá na carteira? E nós, de vez em quando, não entendíamos muito bem o que a professora estava lendo e perguntávamos como é que é a professora. Ela tinha que repetir novamente e nós tínhamos que apagar, se estivesse escrevendo de lápis, ou passar o corretivo, se tivesse a caneta, porque havia a possibilidade de nós cometermos erros. E isso acontecia também com os escribas. Eles cometiam alguns erros, talvez por essa falta de percepção em ouvir bem.
Alguém estava citando e ele entendia de maneira errada e equivocada e passava assim, ok? Mas quanto aos seus autógrafos, de fato, os primeiros escritos, não há erros. Por quê? Porque foram escritos por homens divinamente inspirados. Paulo, Pedro, ok? João, Moisés e assim por diante. Agora note, meus irmãos, que vocês sabiam que quando um escriba estava copiando o texto bíblico e porventura ele se deparasse com o nome de Deus, eles tinham de parar a escrita. Eles tinham que tomar banho, passar por um processo de purificação, lavar suas vestes, e só então ele poderia escrever o nome de Deus, devido ao respeito que eles tinham. Se porventura um rei também entrasse no momento que eles estivessem copiando o texto bíblico, e eles estivessem escrevendo o nome de Deus na hora, o escriba não levantava-se para cumprimentar o rei, devido à seriedade com que tratava o texto bíblico, especialmente quando se deparavam com o nome de Deus. Flávio Joséfo nos informa o seguinte, que um escriba percebe já no aspecto de traduções e cópias, né? Os escribas eles tinham todo um cuidado para evitar de alterar, de acrescentar ou de tirar algo do texto bíblico. E é interessante porque o mesmo Joséfo argumenta dizendo o seguinte, que um escriba preferiria morrer 1000 vezes do que cometer um erro no texto bíblico. O mesmo Joséfo argumenta dizendo que depois de revisado o manuscrito, se porventura um escriba tropeçasse e o manuscrito revisado, a cópia, viesse a cair ao chão, eles rasgavam, queimavam o manuscrito, empregavam uma série de orações e de jejuns, de lamentos, com medo de o juízo de Deus vir sobre eles e a terra voltar ao seu caos original. E eles começavam novamente a tradução. Olha a seriedade, o compromisso que eles tinham quanto ao texto bíblico. Portanto, quando falamos sobre erros, nós estamos falando de possíveis erros de tradução, de copistas, mas não quanto aos seus autógrafos. Ok? Veja bem, o texto que vai aparecer aí na tela, acredito que você já está lendo ele, ok? Deixa eu te perguntar, há erros nesse texto? É claro que sim. Leia, por favor, com muita atenção. Há equívocos no texto? Há sim. Há pequenos erros, há pequenos equívocos. Mas eu acredito que você lendo já entendeu perfeitamente a sua mensagem, a sua essência. Percebe que assim acontece com o texto bíblico. É provável que tenham erros, há erros de escrita, há erros de tradutores, há erros ortográficos, é claro que há. Mas percebe que a mensagem, a essência do texto bíblico fora preservada por Deus séculos e séculos. Eras e eras. Você não teve dificuldade de ler o texto que eu apresentei aí na tela? Mas entendeu a mensagem. E se eu perguntasse de onde que é esse texto, você iria responder, é das Escrituras, e é o texto conhecido de Efésios 2:8. Percebe que há erros do texto, mas a mensagem, a essência, você entendeu perfeitamente. É isso que acontece com o texto bíblico. Nós cremos, meus irmãos, que toda a Escritura é inspirada. 2 Timóteo 3:16, o apóstolo Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra inspirada, a palavra grega ali, que foi traduzida para o nosso português como inspirada, é theos pneustos, que traz a ideia de o próprio fôlego, o próprio vento, o próprio ar de Deus está em cada letra, em cada palavra da Escritura. Mas Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra Escritura traduzida para nós, mas no texto grego é a palavra grega graphe. E essa palavra graphe, que significa literalmente escritos, o judeu entendia como uma referência clara ao Antigo Testamento, aos 39 livros do Antigo Testamento. Mas hoje, com o cânon completo fechado, nós podemos assegurar com toda a firmeza, clareza e convicção que toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, é inspirada. Toda ela, e não somente uma parte dela. O erro que cometem, principalmente aqueles iniciantes em teologia, é pensar que quando os autores bíblicos estavam escrevendo, eles escreviam em transe, em êxtase, não é? Isto é, inconscientes. Não. Ao escrever o texto bíblico,
original de Deus. Quando, por exemplo, Paulo estava escrevendo, ele sabia perfeitamente o que estava escrevendo. Deus usou todas as faculdades mentais, intelectuais, racionais dos autores bíblicos. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, ele diz que os autores bíblicos eram homens inspirados, que escreveram movidos pelo Espírito. A palavra movidos no texto grego traz a ideia de um navio que age sob a força de um vento. Significa dizer que Deus conduziu os autores como ele queria os conduzir, de modo que eles escreveram e publicaram aquilo que Deus queria que eles escrevessem e publicassem. Embora a escritura é inspirada e é divina, nós temos também o seu lado humano, porque os autores eram humanos, mas eles foram movidos pelo Espírito, usando todas as faculdades intelectuais, toda a sua inteligência, sua racionalidade, para escrever aquilo que Deus estava lhes passando, ok? Pense na união hipostática de Cristo. Jesus era tanto homem quanto Deus. Ele era tanto divino quanto humano. Esse também podemos argumentar que este é a natureza da Escritura. Ela é tanto divina porque veio do próprio Deus, mas ela é humana porque foram escritos por autores humanos. E quanto aos erros, PH, o que eu devo fazer se eu encontrar na Escritura? Tome as palavras de Santo Agostinho. Alguns já ouviram falar. Quando eu encontro um paradoxo na Escritura, 3 coisas a se observar. Agostinho argumentava: primeiro, ou o manuscrito está equivocado. 2, ou a tradução está errada. Ou terceiro, e a mais provável, a minha interpretação está errada e está equivocada. Portanto, tenha isso em mente e assegure-se com firmeza: a Escritura é a inerrante e infalível palavra de Deus. Ok, meus irmãos?